Eu sou a professora Isabel Borges e hoje vou estar aqui com vocês. Hoje nós vamos trabalhar com a formação do sistema solar, né? Então hoje a professora Carol está em outro trabalho, está em outra demanda e eu juntamente com a professora Cláudia vamos estar aqui, né, com essa aula, trabalhando com vocês, trazendo informação. Então vem aí o meu pedido, corre lá. Pega um papel, uma caneta, para fazer algumas anotações. É bem interessante essa questão aí de anotar. Quem sabe aqui tem uma curiosidade que vale a pena você levar para a sua escola e discutir lá com seus colegas e seu professor de ciência. Vamos lá? A nossa aula, ela vai começar com uma dica, né? E a gente vai falar essa questão da pandemia. A pandemia não acabou. É momento de cuidar dos outros e se cuidar. E aí, eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai se apresentar e vai dar para a gente aí essa dica em relação à Covid-19. O que é que você tem para nos dizer, Cláudia, a respeito aí da Covid? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, não é, estarmos aqui para mais uma aula de ciências. Então, lembrando a vocês que realmente a pandemia não acabou, devemos continuar com os cuidados, então é muito importante o distanciamento, os protocolos de segurança, a máscara, lavar as mãos, usar o álcool e também o mais importante é a vacina. Então, procure vacinar, cumprir realmente o calendário de vacina nas 3 doses, né? 2 doses e mais uma de reforço. E a questão também das pessoas que estão com sintomas, né, mas não estão com a doença, são assintomáticas, também transmitem a doença, então se afastar da população, né? Pessoas que possuem pessoas com realmente Covid em casa, com sintomas, então bastante cuidado para não sair aí transmitindo, então seguir realmente os protocolos de segurança. Legal, professora Cláudia. Vejam, pessoal, foram boas informações. E eu vou complementar a informação dizendo, se você, né, não se vacinou ainda, entra no aplicativo do Conecta Recife e agenda. Vê se nesse dia vai todo mundo aí da família, da rua, junto os amigos, e vamos lá. Claro que sem aglomeração, mas dá para você levar e chamar alguém que não tomou a vacina ainda. Mas, professora, o meu celular está ruim, o celular da minha mãe também. Então, gente, para quem está, né, com algum probleminha aí no celular, não tem problema. Procura o posto de saúde mais próximo e lá você vai também agendar. Não é chegar lá e já tomar a vacina, não. Vocês lá vão utilizar o postinho para o agendamento, ok? Contamos com vocês para lá na escola e também no grupo de amigos aí da vizinhança fazer, né, essa propaganda da vacina. A vacina salva vidas e nós precisamos dela, ok? Mas vamos conversar. No encontro passado, na aula passada, a professora Carol conversou com vocês e trouxe essa historinha aí do Big Bang, que foi bem interessante. Vocês lembram? Eu estava sentada ali no chat, conversando com ela, e lembro que ela fez, não é, essa comparação, essa conversa em relação aí ao Big Bang. Lembra que ela trouxe também imagens para vocês distinguirem a questão do Big Bang e a questão, não é, lá na Inglaterra, a questão daquele relógio. Não pode confundir. Mas vamos lá. Então, aí nós vimos que a teoria científica mais aceita sobre a origem do universo é aí a questão do Big Bang. E aí, também a professora Carol trouxe para vocês que o universo surgiu, né, de uma explosão há cerca de 14 bilhões de anos. É muito importante a gente saber que todo esse estudo, né, um grupo de cientistas, eles vão em busca, através de uma série de fatores, de fenômenos e de equipamentos, para eles poderem defender essa teoria. Então, é uma teoria que está sendo defendida a partir de um conjunto de estudos e com a ajuda aí de alguns equipamentos. O que foi mais que a professora Carol apresentou? Ela apresentou esse calendário cósmico. Vocês lembram? Eu fiquei maravilhada, porque ela fez uma comparação da escala de 13,8 bilhões de anos, né, em relação aí à formação do universo, e distribuído em um único ano, onde cada mês tinha uma representação. Não é diferente. A de hoje, nós vamos ver qual é o mês que aconteceu aí, a questão aí da formação do nosso sistema solar. Olha, pessoal, naquela comparação com os meses, é o mês de setembro. Legal, não é, pessoal?
Então, aí no mês de setembro é como se fosse o acontecimento. Então, os meses anteriores aconteceram uma série de outros, né, outros fenômenos, outras formações, mas foi aí a questão em setembro que mostra aí essa comparação. Claro que depois a gente vai ver a formação, né, a questão da era geológica, a questão da formação de alguns seres vivos e assim por diante. Até o último instante de dezembro. Vocês estão lembrados? Até o dia 31 de dezembro, no último instante, estava representando alguma coisa. Isso é bem interessante para a gente poder fazer essa comparação, pensando, não é, que a nossa passagem aqui é muito rápida em relação aí a esse tempo, toda essa formação. Mas vamos conversar mais. Para a gente conversar, né, a professora Carol mandou para a gente esse questionamento. Qual é o nosso endereço cósmico? O que a professora Carol está querendo com isso? Imagine se alguém perguntasse a você, qual é o seu endereço cósmico? Você ia responder o quê? E aí eu vou chamar mais uma vez a professora Cláudia, né? Olha, Cláudia, Carol mandou para a gente esse questionamento. E aí a gente precisa dar algumas dicas para os nossos alunos. Que dicas você poderia dar para responder esse questionamento de Carol? E quando Carol estiver no próximo encontro aqui, os alunos lá no chat poder responder com propriedade. Professora, então essa pergunta nós devemos olhar, ter várias maneiras de olhar, né? O que será que a professora Carol quis perguntar? Em que local eu vou estar para eu saber o meu endereço cósmico, né? Se eu vou estar no espaço, se eu estou em relação ao universo, se eu estou na minha residência, qual é o meu endereço, ou em qual planeta eu esteja, qual é o meu endereço no momento. Então, a gente vai fazer uma análise assim, mais ou menos, onde a gente pode estar. Imagine se eu estiver no universo, nesse momento, qual o meu endereço cósmico, analisando o universo. Então, pensem direitinho aí para a gente poder responder na próxima aula, cada um poder responder e dizer qual o endereço cósmico a professora Carolina. Pois é, vejam aí que a professora dá para a gente uma grande dica, não é, Cláudia? Deu para a gente assim, é preciso ter uma referência. Como na nossa casa, você faz uma pergunta para mim, Isabel, qual é o seu endereço em relação ao estado, né, do Brasil? Aí eu vou dizer Pernambuco. Então, por isso que essa questão aí, que Carol traz para a gente, eu vou pedir para vocês buscar. Vamos pesquisar para a gente trazer aí uma boa resposta. Mas eu vou dar uma dica a vocês, né? Em relação ao endereço. É muito importante a gente saber não só o nosso endereço residencial, que a gente costuma falar, mas também a questão aí do nosso endereço em relação ao universo. Falando de sistema solar, falando de uma série de coisas. Talvez no final dessa aula a gente volte com essa pergunta e dê mais algumas dicas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, o que eu estou mostrando aqui a vocês agora é a questão da Via Láctea, né? A nossa galáxia. Então, mostrando aí o sistema solar, se encontra a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Então, está mostrando aí a posição do Sol e o braço espiral de Órion. Esse braço espiral de Órion é o local onde a gente vai encontrar os planetas, né? Vamos encontrar alguns outros astros. Mas é interessante que esse braço ele é bem curto em relação aos outros. Em um outro momento, nós vamos apresentar outros braços para a gente ver a questão aí, né, em relação a Via Láctea, toda essa galáxia. É interessante também a gente perceber, né, em relação aí essa posição, é que o nosso pontinho aí é muito pequeno em relação à Via Láctea. Imagine em relação ao universo. Então, pensando em mundo e pensando em endereço, né, nós vamos ter várias informações e várias referências em relação a isso. E aí, estou trazendo para vocês a questão do sistema solar, que é o nosso ponto mais importante hoje. Então, aí, a nossa estrela principal, o Sol, no centro, e em volta aí, os planetas e outros astros. É muito importante a gente perceber que esses planetas estão em constante movimento. Mas vamos lá, é hora da gente saber, né, como foi que esse sistema solar se formou. E para a gente explicar, nós vamos em busca da teoria nebulosa solar.
Veja o que acontece. Diz que, né, os estudiosos, as grandes pesquisas, que o sistema solar teve origem a partir de uma nuvem de poeira e gás. Então, diante daquela explosão que já aconteceu, nesse universo, né, primitivo, existia aí uma nuvem de poeira e gás que se concentraram em um determinado ponto. E aí? O que a gente tem mais a dizer a respeito da teoria nebulosa do Sol? Vamos ver a próxima. Vejam, essa teoria nebulosa solar, né, essa nuvem, ela teria sofrido um colapso em sua própria estrutura, pela força da gravidade. Vejam que o nosso sistema solar, ele já começa, né, nos primeiros instantes de sua formação, a força da gravidade está aí presente. Então, essa imagem, ela representa muito bem esse movimento, é uma representação dessa nebulosa solar, ou seja, dessa teoria que diz como se formou, como é que isso começou a se organizar. Mas vamos em busca, né, dos primeiros, né, instantes dessa formação. Veja que interessante aqui. A matéria foi se acumulando e a nuvem iniciou um movimento de rotação, formando um disco relativamente plano. Então, a gente observa nessa imagem que já tinha aí um movimento de rotação, então já estava tudo ali girando, né? E em girar, já começou a formar esse disco. E esse disco, para esses pesquisadores, esses observadores, ele diz que é um disco plano. Mas aí vem a curiosidade. E o Sol? Em que momento? Né? Como é que esse Sol se formou? E os planetas? Porque, por enquanto, a gente está vendo aí uma questão, né, de um movimento, né, algo plano. E eu pergunto a vocês, observe mais essa imagem. Eu acredito que essa paradinha para observar deu para vocês perceberem que já tem alguma coisa no centro. Não é isso? Vamos lá. Então, a grande curiosidade agora é a gente saber o Sol. Como é que ele se formou? Olha o que a gente vai ver aí. Veja que interessante quando a gente fala dessa formação. Boa parte da matéria foi para o centro do disco, criando um corpo esférico de uma protoestrela. E aí, essa protoestrela recebe já o nome de um Sol bebê. Aí já era um recém-nascido, né? O Sol, um recém-nascido, começando a se formar. Mas a gente vai ter que lembrar que a matéria que foi para o centro, né? Essa matéria, ela é uma matéria bem diferente do que ficou em volta. Então, esse Sol começa a se formar. Então, vamos ver agora a questão aí, né? Eu tenho o Sol, agora eu preciso saber quem está em volta do Sol. O restante, né, daquela poeira e dos gases, deu origem ao disco protoplanetário. Então, agora eu tenho uma porção restante que vai ajudar aí na formação dos planetas. Então, o que eu tenho para colocar aqui para vocês? Que a poeira e gás se aglomeraram em torno de alguns corpos principais, que hoje, né, nós podemos dizer que seriam os atuais planetas. Então, a gente vê que o Sol se forma e em volta dele já começa aí a formação desses primeiros planetas. E aí, para a gente falar de planeta, né, esse gás e essa poeira concentrando, né, a região mais interna, onde a temperatura é maior, as substâncias mais voláteis, né, elas se perderam, explicando a classificação dos planetas, rochosos e gasosos. Então, veja o que eu trouxe aí para vocês. Esse conjunto, né? Nós temos um conjunto que está dividido aí. Então, eu tenho a questão aí de Marte, de Vênus, da Terra, né? De Mercúrio. Eles estão aí fechadinhos. Então, esse primeiro conjunto, que está mais próximo do Sol, que teve aí a questão favorável à temperatura, né? Eles perderam essa substância volátil, então eles se condensaram. E aí esses dois conjuntos foram classificados em rochosos e gasosos. Agora vem uma pergunta, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em relação a essa pergunta. E eu vou levar essa pergunta para a professora Cláudia. Professora Cláudia, qual a vantagem, né, em relação
aos planetas rochosos e gasosos no que diz respeito à pesquisa científica. Como é? Será que esse grupo favorece mais, o outro grupo favorece menos? Mas quais são os fatores para favorecer um grupo ser mais pesquisado do que outro? Bem, professora, a questão dos planetas rochosos e gasosos, essa questão dessa facilidade para os planetas rochosos, é mais fácil a pesquisa científica, porque eles possuem superfície, eles são formados por rochas. Os gasosos, pelo nome que já está dizendo, então são gases. Então a pesquisa neles, até para uma nave aterrissar, é muito difícil. As informações são tiradas externamente. Então a NASA sempre está procurando mais pesquisas sobre esses planetas. Então, os nossos planetas rochosos, nós temos mais facilidade de pesquisar. Então, o conhecimento científico é mais fácil identificar o tipo de rocha, se existe água, como é a atmosfera, porque a nave pode aterrissar. Então, existe essa vantagem entre os rochosos, cientificamente entre os rochosos e os planetas gasosos. Pois é, Cláudia, interessante isso que você traz para a gente, porque o homem, em relação à sua pesquisa, à sua curiosidade, vai em busca de desenvolver equipamentos, né, para que chegue até lá. Mandam aí determinados, né, equipamentos que muitas vezes não é tripulado pelo homem. Então, é monitorado através da tecnologia. Então, isso é bem interessante. Mas os planetas não são classificados apenas como rochosos e gasosos. Eles recebem outros nomes. Então, a gente vai colocar aqui, né, que essa questão aí, né, em relação a serem mais denso ou menos denso, a gente vai ver que eles vão apresentar outros nomes, né? A região mais externa, que agora a gente está chamando a atenção, né, com essa barrinha vermelha, ele vai mostrar a gente o seguinte, que como eles estão mais distantes, né, estão mais externos, a temperatura é menor e as substâncias voláteis se concentraram, se condensaram, diferente dos rochosos, que a substância volátil se dispersou, né, foi liberado. Então, aí a gente vê a primeira diferença, mas eu disse a vocês que a gente também vai ver que eles vão receber outros nomes, e esses nomes eles vão ajudar aos grandes pesquisadores a classificar e a dizer por que ele recebe esse nome. Então, a gente vai ver aí a questão, não é? Os 8 planetas, que a gente depois vai conversar a respeito de Plutão. Para quem está perguntando por Plutão, calma, que a gente vai mostrar Plutão e vai dizer onde é que Plutão está. Mas é interessante também que a gente vai perceber que esses planetas não estão sozinhos no sistema solar. Então, existem outros e outros astros. E aqui a gente vai mostrar que essa nomenclatura agora de rochosos e gasosos vai receber o nome de planetas telúricos e planetas jovianos. E vocês estão vendo também que até apresenta uma separação, né? Como se estivesse separando um cinturão de asteroides. Então, vejam onde é que o cinturão de asteroides está. Está localizado e a gente vai ver aí que está separando. Os telúricos seria a questão dos sólidos e os jovianos aí, os gasosos. É interessante também que nos jovianos a gente vai ver que apresenta também no seu centro, no seu interior, líquido. Então, vejam uma outra característica em relação aí a esses dois grupos. Então, vou mais. Então, para a gente lembrar, né, tanto os telúricos como os jovianos, eles apresentam órbita. Cada planeta tem o seu caminho. Esse caminho é imaginário, gente, mas cada um sabe o percurso a percorrer. E esse percurso, né, é elíptico. Então, a gente depois vai mostrar a vocês com esse formato elíptico. É muito interessante a gente perceber que essa classificação é numa questão de estudo. São diante das descobertas, das características que vão apresentar aí e que o homem começa a separar e a dizer por quê, através dessas características, através dessa classificação. Mas vamos mais. O que é que nós temos ainda a respeito? Pessoal, a gente agora vai falar, né, sobre Plutão. Então, aqui nós temos um conjunto de planetas anões. E nesse planetas anões, a gente tem o Plutão, a gente tem Áurea, a gente tem Mecmec, e Ceres, né? Eris. Então, são aí esse conjunto que forma
o nosso sistema solar. Então, nós temos os planetas principais e esses planetas anões. Alguém pode dizer assim, ô professora, por que eles são chamados de anões? Será que é porque eles são muito pequenos? Também. Plutão, quando estava lá no grupo dos planetas, né, formando aí, né, antes, seriam 9, quando ele saiu, ficaram os 8. Ele era o menor de todos, muito pequenininho. E aí, na questão da pesquisa, Plutão apresenta uma outra categoria, né? O que é que Plutão tem, o que é que Plutão não tem para essa classificação? Então, mais uma vez eu digo a vocês, se vocês forem dar uma olhadinha lá nos livros, né? Se pega um livro mais antigo, lá na biblioteca da escola, às vezes apresenta um livro, a professora falou que Plutão era não, mas aqui está. Então é bem interessante vocês observarem a questão em que ano a edição do livro, para a gente ver que a partir dessa pesquisa e dessa classificação, Plutão apresentou algumas características, né, que poderia ser classificado como um planeta. Porém, ele faltou alguma coisa que era tão importante para ser um planeta. Então, é dessa fala agora, né, que a gente vai escutar a professora Cláudia, que eu vou perguntar para ela, né, essa questão aí, né, por que Plutão, professora, foi rebaixado? Porque ele fazia parte, né, do nosso grupo de planetas do Sistema Solar e, de repente, Plutão foi convidado a fazer parte de um outro grupo. Bem, professora, é bem interessante porque nos nossos livros de ciências, né, que nós estudamos, Plutão, realmente nós estudamos 9 planetas do Sistema Solar e Plutão estava incluído. Mas em 2006, professora, há 16 anos, ele foi realmente excluído do Sistema Solar por uma característica que ele possui que não tem proteção, né? E era uma dessas características muito importante e também eles analisaram, outros cientistas foram analisando, na época foi uma polêmica muito grande, principalmente pelo cientista que descobriu, né? Quando descobriu, os outros ficaram muitos defensores do que descobriu, outros não, mas aí eles chegaram a essa conclusão e realmente consideram hoje o Plutão um planeta anão, porque ele não tem realmente uma proteção, que é uma das características principais para os outros planetas serem classificados como planetas. É bem interessante, né, professora Cláudia? Eu acredito que nós, né, quando estávamos em 2006 dando aula, né, aula presencial, e quando recebemos essa informação e começamos a passar para alguns alunos, muitos alunos não queriam não. Aí alguns diziam, que pena que Plutão não é, porque ele passou tanto tempo, não é, sendo classificado como planeta. Porque, gente, a ciência precisa, não é, de estudos, e para classificar alguma coisa é preciso que a gente tenha um conjunto, né, de características. Então, ele tem 2 características muito interessantes para ser um planeta. Por quê? Ele gira em torno do Sol e ele tem uma órbita. Então, essas 2 características lhe daria direito a ser classificado como um planeta. Porém, pessoal, isso não basta. Ele precisa de outras características para estar completo. E aí, como a professora Cláudia falou, quando chega na questão de proteção na sua atmosfera, ele não tem. Então, estão em volta dele uma série de astros, né? E que ele deveria estar protegido, e ele não tem essa proteção. Então, todos esses planetas anões não apresentam essas características. Agora, Plutão passou um bom tempo, mas quando os estudiosos foram rever, perceberam que tinha acontecido, né? Talvez um equívoco, ou eles apresentaram novas características. Então, eu quero que vocês não esqueçam dessa informação. E aí, a gente vem aí, como a professora Cláudia bem colocou, em 2006, a União Astronômica Internacional, né, apresentou um novo conceito para planeta, rebaixando Plutão à categoria de planeta não. Então, gente, não é alguém que chega, eu não quero mais que ele seja, não. É um conjunto, né, de estudiosos, de astrônomos, e que buscam, né, apresentar uma informação correta. Então, ele traz para a gente essa categoria de ser agora um planeta não, por não ter todas as, vamos dizer assim, as características para ser classificado como
um planeta, ok? Então, nesse momento agora, a gente vai rever um pouquinho o que foi que nós vimos na aula de hoje, né? É interessante a gente parar um pouquinho, é nesse momento que a gente vai lembrar. Será que isso que eu preciso pesquisar mais? Será que eu fiquei curioso a respeito daquilo? Então, é importante. Então, vê aí a questão do endereço cósmico, a teoria nebulosa solar, planetas do sistema solar e vimos a questão aí de Plutão rebaixado. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir, né? E eu volto para me despedir também de vocês. Bem, pessoal, já estou me despedindo, agradecendo a vocês a participação e lembrando a vocês como é importante a pesquisa científica, não é? Com certeza, em 2006, os equipamentos já eram outros, né? Então, aí fica aí a curiosidade para vocês para novas pesquisas. Tchau, tchau, pessoal. Ok, professora Cláudia. Pois, gente, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. E no próximo encontro, a professora Carol vai estar aqui comigo para a gente continuar. Pesquisa o endereço cósmico, ok? Tchau, pessoal!